Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E o IL Flash começa com um texto de minha autoria. Thomas Sowell e as políticas tarifárias impostas por Donald Trump. Bem, o grande assunto que chamou a atenção não só no Brasil, mas na humanidade, no planeta, né? Nas últimas semanas, nos últimos dias, foi o assunto das imposições tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a praticamente toda a comunidade internacional, com ênfase para a China, que é o grande alvo geopolítico dele, mas ele atacou com impostos praticamente todos os grandes parceiros comerciais, grandes e pequenos, né? E o Brasil foi um desses afetados com a taxa mínima de 10% de impostos. E isso acendeu naturalmente uma discussão, é mais um tema que acende uma discussão dentro do campo da direita. O que Trump está fazendo faz sentido, o que Trump está fazendo é correto, devemos aplaudir incondicionalmente, está errado, podemos afirmar que será um desastre. Essa discussão tomou o nosso, por assim dizer, campo político, dos liberais, conservadores, libertários, enfim, tomou o nosso campo político no Brasil e no mundo nos últimos dias, e isso transparece nos artigos publicados no Instituto Liberal. Nesse texto de minha autoria, eu peguei o depoimento, a opinião do grande Thomas Sowell, grande autor, economista da Escola de Chicago, um grande pensador norte-americano que vem sendo muito referenciado pela direita brasileira há algum tempo. E Thomas Sowell comentou as políticas tarifárias de Trump num sentido negativo, dizendo que em outras situações da história do país já houve medidas parecidas com consequências desastrosas, embora não com a escala com que Trump está fazendo isso agora. E Sowell consente em que determinadas experimentações no campo da política ou da política econômica podem ser feitas quando o indivíduo que as implementa está sob a vigência de regras claras e determinadas estabelecidas. Mas se ele for praticamente o dono da feitura das regras, como o presidente de uma potência como os Estados Unidos acaba sendo, ele produz incertezas muito grandes no mercado, que tem o potencial de paralisar a atividade econômica, fazer com que as pessoas guardem dinheiro, com que as riquezas não circulem. E como todo liberal sabe muito bem, em regra o protecionismo é uma coisa ruim. Tarifas são ruins e a primeira vítima das tarifas, das barreiras alfandegárias, é o consumidor que vai pagar por um produto mais caro do que ele pagaria se as mercadorias fluíssem em maior liberdade, se você não impusesse barreiras à penetração no seu território das mercadorias de outros países, né? Existe, no entanto, em Adam Smith, eu comento isso no artigo, a abertura para que tarifas dessa natureza sejam estabelecidas em certas circunstâncias muito específicas. O que se deve pensar é se, no caso do que Trump está fazendo, aplica-se o raciocínio de Adam Smith. Eu deixo no ar essa possibilidade, depende. Adam Smith fala que é possível que esse tipo de imposto seja efetivo se ele tiver o objetivo de fazer com que o alvo também reduza as suas tarifas. O Adam Smith aceita que se cogite isso. Naturalmente não passava pela cabeça do Adam Smith uma nação começar a tarifar todo mundo. E o maior problema que eu vejo, que eu acho que os liberais especificamente precisam atentar para esse problema, em vez de sair aplaudindo o Trump e assinando embaixo do que ele faz, o maior problema que eu vejo é que existe uma consistente defesa do protecionismo da vida pública de Donald Trump. Desde os anos 80 ele defende essa agenda e o cálculo por detrás das tarifas foi um cálculo baseado em balança comercial, que é uma preocupação essencialmente mercantilista, portanto pré-liberal, não chega nem a ser socialista. De maneira que nós devemos, no mínimo, hesitar diante das tarifas que Trump saiu impondo ao planeta inteiro. Por mais que a gente tenha que ser atento para tentar compreender os objetivos, porque ele também é uma figura acostumada à arte da negociação. Então a gente tem que levar em conta também os seus propósitos, mas não sair aplaudindo incondicionalmente, dizendo que a gente não sabe quais são os grandes objetivos dele, deve haver alguma coisa incrível por detrás. E aí vêm-se inúmeras especulações para que se defenda o Trump incondicionalmente. Nós não podemos incorrer nesse equívoco. Na sequência,
um texto do Biratan Jorge Ório, A Comédia das Galinhas Inflacionárias. Agora o assunto é Lula, né? O governo brasileiro com as suas desculpas esfarrapadas, os seus comentários anedóticos para se esquivar das críticas que recebe pelos índices de preços que a sociedade já percebe na hora de comprar ali itens básicos para sua alimentação, a sociedade já percebe o aumento dos preços e o Iório faz, nosso conselheiro superior, uma análise geral das causas desse problema e das incoerências e incongruências na argumentação do nosso governo. Na sequência do João Luiz Mauad, a sabedoria de Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, nascido em 1805, falecido em 1859, foi um dos maiores pensadores liberais do século XIX e um pensador liberal francês, que estudou o caso da própria França, a transição do antigo regime para o regime revolucionário, e estudou também a democracia norte-americana, sempre tentando vasculhar as interações entre a realidade sociocultural e o objetivo de enraizar instituições de liberdade. É um autor absolutamente recomendadíssimo, e nós temos aí uma seleta de frases de Tocqueville. Na sequência, voltamos a Lula com o texto do professor Alex Pipkin, O Grande Orador. O grande orador é o presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e o que o Pipkin faz é relacionar uma série de frases e citações grotescas do nosso presidente da República, dizendo que a cada gafe ele reforça a ideia de que o improviso, na verdade, é um espelho da mente de quem deslidera, refletindo indignidade. Né? Um show de horrores as coisas que Lula vem dizendo, muitas das vezes sem ser cobrado pelas coisas extremamente, por assim dizer, politicamente incorretas, para sermos gentis, que ele diz, e ele de maneira nenhuma é tratado da mesma forma como, por exemplo, o Bolsonaro era tratado quando presidente da República. Voltamos a Trump com o texto do Roberto Rachevsky, A Guerra Comercial de Trump. O Rachevsky tem uma posição bastante clara e contundente em que o Trump está fazendo é absolutamente inaceitável. Né? Ele vai dizer que você pode se evadir, mentir, relativizar, mas as consequências virão. E você terá que dobrar a aposta para encontrar novos bodes expiatórios, novas mentiras, novas falácias, ou então apenas repetir o roteiro, as narrativas, apostando na memória fraca do povo. Você pode ser contra tudo aquilo que a esquerda faz, mas por coerência e integridade, você não pode ser a favor das mesmas coisas só porque é a direita que você venera que está fazendo as mesmas barbaridades. Trump está destruindo o Ocidente mais rápido do que qualquer liberal progressista, o liberal, né? Progressista americano do Partido Democrata já ousou fazê-lo. A Pax Americana, baseada no uso da força bélica para proteger o jogo ganha-ganha do livre mercado, do comércio internacional, foi substituída pela guerra comercial promovida por quem acha que comércio é jogo de soma zero. Chega a ser mais do que uma estupidez, é uma insanidade. Esse é o diagnóstico que o Rachevsky está fazendo. Né? Eu concordo com uma postura crítica em relação às tarifas, eu apenas diria que eu prefiro aguardar um pouco mais para ter um julgamento do conjunto. Mas a minha visão do que Trump está fazendo é bastante negativa, né, nesse momento. Na sequência, de autoria da Lexum, A Liberdade de Falar em Nome do Povo. É uma defesa da imunidade parlamentar. Né? O texto da Lexum vai defender que se há um princípio que sustenta a República é o de que os representantes eleitos pelo povo podem falar livremente em seu nome. Não é um privilégio pessoal, mas uma garantia institucional pela Constituição brasileira. Na liderança do IL Flash de hoje, um texto de minha autoria, publicado originalmente na revista Oeste. Ditadura mata mesmo. O texto foi provocado pelo julgamento do 8 de janeiro de Bolsonaro, e que os ministros do Supremo estavam lá fazendo seus votos, declamando, fazendo grandes discursos sobre a ditadura de 64, os militares, os assassinatos, torturas políticas, etc. e tal, num julgamento objetivamente sobre os fatos que aconteceram em 8 de janeiro. E eu faço uma comparação, concordando com a ministra Carmen Lúcia quando ela diz que ditadura mata, de que ditadura mata mesmo. E os que fazem ditadura são aqueles que consideram que estão investidos pessoalmente da missão de proteger, de moralizar, de civilizar as suas respectivas civilizações. E aí eu digo no texto que os militares dos anos 60 atribuíram a si mesmos um mandato
que a sociedade não lhes deu pelo voto para promover uma revolução branca, evitando o perigo comunista, ao mesmo tempo em que supostamente purgavam a corrupção e a ineficiência dos civis. Cometeram arbitrariedades inadmissíveis e entregaram exauridos um país que padecia de hiperinflação e que caiu no colo encantador dos nacional-populistas e esquerdistas pouco tempo depois. Os togados de hoje, os ministros do Supremo, analogamente se atribuem um mandato que ninguém lhes deu: o de protegerem a civilização do extremismo e garantirem que a democracia funcione como deve funcionar, ou seja, atendendo aos seus caprichos e preferências estéticas. Costa e Silva ou Médici, tal como Dias Toffoli ou Alexandre de Moraes, são figuras igualmente marcadas pela autoimagem de salvadoras da pátria. A consequência disso hoje envolve todas as arbitrariedades jurídicas que nós estamos presenciando. Os ministros do STF, eu concluo, estão certos em dizer que lembrar as antigas experiências autoritárias é importante para evitar a implementação de modus operandi similar. Só estão errados, para variar, em nossa vaidosa espécie, em declamar isso primeiro para qualquer um que não eles próprios. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.